Eu queria só, assim, confirmando o que você está dizendo, a nossa sala lá no ISTRI é exatamente dessa forma, né? A gente fica, os alunos ficam em torno de uma mesa e podem acessar os computadores a qualquer momento. Mas o que eu queria perguntar não era isso não. É o seguinte, você disse, me causou assim, fiquei incomodado com isso, você disse que até eu morrer os americanos terão a primazia, né? Isso me deixou um pouco preocupado. E ao mesmo tempo que você diz isso, você diz que os americanos têm uma vantagem competitiva por falar inglês. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, estamos todos aprendendo inglês. Porque de uma certa forma isso confirma a hegemonia deles e talvez os meus filhos também morram vendo os americanos como donos do mundo, né? Então eu pergunto o seguinte, não seria melhor, antes de aprendermos inglês, aprendermos o português? Né? Porque eu vejo as nossas crianças, né? Bom, as palmas, a confirmação dos meus colegas já conclui a minha pergunta. Não, eu acho que vocês, vejam, voltando à parte inicial da minha exposição, eu disse que muitas das coisas que eu diria não são coisas com as quais eu concordo ou que eu gosto, mas são coisas que são assim, né? Então, do ponto de vista de competitividade internacional, infelizmente, você, Ricardo, eu que também te aplaudi aqui sem bater palmas, e todo mundo, nós estamos errados, infelizmente. Há outros benefícios, e muitos, e às vezes até intangíveis, em se falar e escrever bem o nosso idioma, que é a última flor do lácio, tá certo? Mas para fins de competitividade internacional, esse não, infelizmente, não é um diferencial importante. Não é um diferencial importante. Infelizmente, falar inglês é um diferencial mais importante para fins de competitividade internacional do que saber a correta utilização da crase ou até quando vai a possibilidade de nós usarmos o trema ou não. Tem um período que dá para usar ainda, eu adoro o trema, não fico triste que na escola fotográfica não pode usar mais. Agora, a língua é uma das maneiras de você ter hegemonia. Só que é um outro idioma que dá a hegemonia nesse mundo que nós vivemos. O idioma linguístico é funcional para esse outro idioma. É o idioma da inovação, que é o idioma da inovação tecnológica, que é o idioma da destruição criativa. Então, eu acho muito pouco provável que nós venhamos a testemunhar de maneira constante, crescente, né, o aparecimento de uma outra entidade político-econômica que venha suplantar as características que os Estados Unidos têm nesse horizonte de tempo de 50, 60 anos. Eu acho que isso não vai acontecer. Veja, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Começar pelo ponto de vista militar. Os Estados Unidos é um país que tem armas nucleares. Outros países têm armas nucleares, mas nenhum outro país tem armas nucleares combinadas com forças convencionais de uma maneira tão abrangente quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o melhor e mais abrangente e mais treinado serviço de informações e espionagens do mundo. Então, os atributos tradicionais de poder, eles são muito grandes, né? Eles têm o maior orçamento militar do mundo. O orçamento americano é mais ou menos $500 bilhão por ano. Desse $500 bilhão por ano, 15% vão para pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, eles gastam $75 bilhões por ano em ciência e tecnologia. Ou seja, só do ponto de vista militar, para o desenvolvimento de tecnologias sensíveis, eles gastam mais ou menos 5,5 vezes aquilo que o Brasil como um todo investe em ciência e tecnologia. Certo? Então, e tem outro. Como nos Estados Unidos não existem empresas estatais, muitas dessas tecnologias desenvolvidas por Pentágono, elas são camufladas, maquiadas, transformadas em tecnologias de uso civil. Né? Por exemplo, eu vi agora, numa viagem que eu fiz, um projeto interessantíssimo, no MIT, sobre próteses. Sabe quando a pessoa perde uma perna e tem que fazer uma prótese? Então, só que esse projeto é um projeto de próteses para gente que não tem dificuldade de locomoção. Então, por exemplo, você coloca uma prótese e você é capaz de levar 3 vezes o seu peso corporal sobre você mesmo. Né?
Então esse foi um projeto desenvolvido pelo Pentágono, porque nessas guerras de hoje, que é a guerra contra a Al-Qaeda, contra o terrorismo, não adianta você passar com um avião a 10 km de altura e bombardear. Você tem que ter um soldado de infantaria que vai até a caverna e dá um tiro no sujeito. É um outro tipo de guerra. E às vezes, como ele fica muito afastado da base, ele tem que carregar sobre si um peso muito importante de armamentos e equipamentos. Então desenvolveu-se essa prótese. No meio do caminho, aquela empresa de transportes FedEx, empresa de entregas, né, que todo mundo conhece, se apaixonou pelo projeto e comprou o projeto. Por quê? Porque a competitividade da FedEx se dá na velocidade da entrega logística. E eles operam em centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, Paris, onde o sujeito não pode ficar muito tempo com o carro estacionado, senão ele é multado. Então você tem aquele carteiro do FedEx que desce, carregando aquela prótese, você tem 80 quilos, ele carrega 240 quilos sobre ela e vai entregando assim, portanto, agilizando. Então, um investimento em ciência e tecnologia para fins sensíveis, para fins de militar, é metamorfoseado em algo que aumenta a produtividade de uma empresa militar. Então, eu acho, sinceramente, para o nosso gosto ou para o nosso desgosto, isso não vai mudar muito nos próximos 40, 50 anos. Agora, o Brasil tem uma janela de oportunidade muito boa. O Brasil vai ter uma janela de capital, que é essas coisas da agroenergia, que vai dar a ele os recursos, o colchão de recursos necessários para que ele promova a sua entrada nesse livro. A grande janela de oportunidade que nós temos. Agora, falar em português é super importante. Nós temos agora aqui 7 perguntas, eu distribuí em 2 blocos, porque um dos blocos, na verdade, trata de políticas públicas, de desenvolvimento,